paz de Deus esteja com todos vós. Hoje Deus dá a graça de contar aqui uma parte muito bonita que o Senhor fez na vida de dois jovens e para que o nome de Deus hoje viesse ser glorificado. Estava eu na minha casa e naquele dia o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrava umas estradas de terra e o Senhor falava assim para mim que eu ia mudar. Ali era por volta do mês de novembro e no sonho eu conversei com o nosso Deus. Eu falei, Deus, mas para onde que é esse lugar? No momento certo eu vou te mostrar. Mas quando que eu vou mudar? E o Senhor conversava comigo em sonhos. Fevereiro. Fevereiro? Mas qual dia? Aí falava, 1º, 10, 30, não importa. O importante é que nessa época você tem que pôr em prontidão. E ali eu tinha me levantado, feito a minha oração, agradecendo a Deus e reuni com a família para o café da manhã. E ali eu tinha contado desse sonho que o Senhor tinha me mostrado e revelado. E ali meus 2 filhos, né, sabe como que é a mãe, como que é diante das coisas de Deus. Não porque a gente tem algum merecimento ou que a gente tem alguma coisa, mas como eu já disse, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E as coisas de Deus são primícias, né? Muitas das vezes é loucura para o homem, mas é sabedoria para Deus. E eu falei para eles, nós vamos pôr de prontidão e a gente vai mudar em fevereiro. E ali até o Kelvin questionou, ficou triste, a Sara, e o Kelvin tinha acabado de batizar. Ele falou, mãe, agora que eu batizei, mãe, para onde que nós vamos? Eu não sei. Mas eu sei que é uma zona rural. Eu vi terras, não tinha asfalto. Ele, não, mãe, porque a gente morou muito tempo em fazenda, então ele não queria retornar para a fazenda. Eu falei, Kelvin, tu conhece a tua mãe. Então, se Deus falou, eu estou pronta para servir a Deus. E ali eu comecei a juntar umas caixas. Eu já dei até esse testemunho aqui do serviço que Deus preparou para mim, de uma loja. Eu trabalhava nessa loja. E ali eu comecei a juntar caixas. Como eu disse, era novembro, começa a chegar mercadorias. E ali a dona da loja, né, minha patroa, falou assim, Raquel, você vai mudar? Porque você está juntando caixa. Mas naquele momento, Deus não permitiu que eu falasse. Porque como eu disse, se eu fosse falar o que Deus tinha me mostrado, muita gente poderia não acreditar, começar a zombar, falar que era loucura, que eu estava ficando doida. E naquele momento eu falei, não, eu necessito de algumas caixas, se você não importar, eu estou precisando. Eu comecei a juntar aquelas caixas e a guardar debaixo da minha cama, né? A casa não tinha muito espaço, eu comecei a juntar ali debaixo da minha cama. Para a honra e glória do nosso Deus. Quando foi 10 de fevereiro, nós estávamos mudando. Só que eu imaginava que era um lugar longe, uma cidade longe. Mas como eu disse, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Mas eu louvo e agradeço a Deus que era aqui, na cidade, mas num local onde é só chácaras, chamada Portal do Sol. E na minha cabeça, né, pensei, Deus está me mandando para esse lugar porque eu vou sair pregoando, vou para aquela sul porque são muitas chácaras. Não, gente, as coisas de Deus não são assim, nem adianta adivinhar os pensamentos de Deus. Mas quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, Ele faz cada coisa, Ele movimenta os céus e a terra em favor dos seus. Chegando naquele local, Deus permitiu ali que a gente chegasse até uma fazenda, com permissão de Deus. E naquela fazenda ali,
nós se deparamos com uma situação muito triste, que foi até difícil acreditar que até nos dias de hoje existiria essas situações. Ali morava jovens que trabalhavam, né? Era uma fábrica ali de tijolos, e ali a gente percebeu que era um trabalho escravo. A maioria daqueles jovens eram usuários e estavam ali por moradia, e ali, como eu disse, com um pequeno salário que eu falei, meu Deus, só que a gente veio para trazer paz e não contenda. Então não era por esse motivo que nós estávamos lá. E Deus permitiu que a gente veio conhecer ali 2 jovens, né? Um até filho de nossos irmãos e o outro não. E ali a gente foi conversando, falando das coisas de Deus, e a gente fez o convite para que eles visitassem a igreja. E ali, até ele pôs até dificuldade, falou que não tinha roupa para poder ir, que só tinha bermuda. E eu olhei para ele e falei, nossa, sabe que eu tenho um filho? Que ele é do seu corpo, ele é magrinho que nem você. E lá, se você quiser mesmo, e o dia que você quiser, e sentir, a gente até te empresta uma roupa, arruma as roupas lá para você. Aí ele parou para pensar assim, falou, então tá bom, então terça-feira eu vou com vocês. E assim foi, quando chegou na outra terça, a gente foi buscar ele, e quando ele chegou lá em casa, e ele se deparou, que isso é uma outra obra que Deus vai dar a oportunidade de contar depois, ele se deparou com o Kelvin, né? O Kelvin estava na cadeira de roda, ele tinha feito sua primeira cirurgia de epilepsia, e ali ele estava em uma cadeira de roda, mas recebeu esse moço num sorriso, que depois ele contou, falou assim, irmã Raquel, quando eu cheguei lá na chácara e vi o sorriso do seu filho, eu falei, eu reclamando dos meus problemas. E eu pondo dificuldade de ir na igreja por causa de uma roupa. E ali aquele rapaz tinha um cabelo assim, comprido, né? Cabelo bem comprido. E ali o Kelvin ali, nós arrumando ele, a barbinha dele, tudo, cortando, o cabelinho dele cortadinho. Aí ele até me fez essa pergunta, falou assim, por que vocês fazem a barba, cortam o cabelo? Eu falei assim, porque a gente vai diante de Deus, a gente nunca sabe quando Deus vai usar a gente. E ele tinha sido a primeira terça que ele tinha ido no culto. Quando foi na outra terça, ele pediu para ir de novo. E quando ele chegou lá, eu até assustei. Seu cabelinho bem cortadinho, arrumadinho. E ele falou assim para mim, irmã Raquel, eu nunca mais eu vou esquecer do que vocês me falaram. E Deus preparou que teve até visita lá, né? Da Irmandade. Teve um culto até com palavra. E tinha esse outro jovem que eu disse que é filho de nossos irmãos também na fé. E esse jovem começou também a voltar para a igreja. A obra foi tão bonita, porque assim, quando Deus permite que a pessoa passa por essas situações, a pessoa parece que ela é transformada, né? A gente olha para as pessoas, não porque a gente quer olhar com um olhar crítico, mas eu sempre vejo com um olhar de misericórdia. Essas pessoas são transformadas, muitas das vezes não tem veste direito, ou não tomam banho, né? Então esses tipos de permissões que Deus permite a pessoa quando está nesses caminhos, né? Que a gente olha e fala, oh meu Deus, só o Senhor para fazer essa obra, né? Porque aonde que a nossa mão não alcança, a de Deus alcança. Mas o que é mais bonito em servir a Deus se chama amor. Quando tem amor, tudo se transforma. E esses 2 jovens começaram a frequentar a igreja com mais firmeza. E ali nós abraçamos aqueles jovens. E ali Deus colocou dentro do meu coração a alegria de estar convidando eles, porque esse local que eu morava, ali nós ganhamos para morar também. Então ali eu não pagava aluguel, ali eu pagava só a energia. Porque ali como era zona rural,
Aí tinha um poço, né? Então, assim, pagava só energia. E tinha um barraco no fundo. E eu conversei ali com o irmão muito amoroso, que era um dos nossos irmãos, que deu aquele local pra gente estar morando ali. E eu perguntei ele se tinha algum problema de estar levando esses jovens para estar morando lá com a gente. Ele falou assim, mas Raquel, a casa é da irmã. Eu louvo e agradeço a Deus que eu fiz esse convite para esses jovens. Eu falei, sai daí, vocês precisam sair daí. Agora vocês estão mais firmes, vocês estão congregando. E ali vocês vão estar mais perto, e ali eu vou poder estar ajudando vocês melhor. Então ali para vocês estar congregando, né? E ali também a questão da comida, né, gente? Eu poderia de alguma forma estar mais presente na vida desses jovens. Então eu louvo e agradeço a Deus que eles começaram a congregar, visitar, aí outros bairros, então eles estavam bem firmes. E eu louvo e agradeço a Deus que ali Deus fez obra e chamou esses 2 jovens para a graça, né? Eles foram batizados. Eu falo que eles são filhos, fruto do amor, né? Ali, uma grande alegria, eles começaram a servir a Deus e ali foi um lugar tão abençoado, foi chamada casa de oração. Um entrava, outro saía, um entrava, muitas obras eu vi naquele lugar. Mas como eu disse, Deus está dando de contar essas obras hoje, sobre a questão dessas 2 almas. E ali um deles voltou, né, para sua mãezinha, foi morar com a sua mãezinha, e um deles ficou ali, junto com a gente. E Deus falou que a gente ia ficar naquele lugar ali 2 anos. 2 anos nesse lugar. Eu louvo e agradeço a Deus que teve uma visita lá em casa. Deus falou que estava mostrando uma chave. Eu nem imaginei que essa palavra ia ser comigo. E aquela chave, e que Deus ia entregar a chave para alguém. Eu louvo e agradeço a Deus que essa chave era para mim, gente. Eu não tinha casa. E ali Deus criou um caminho e Deus estava entregando a minha benção. Se completou ali 2 anos certinho. E ali Deus estava me entregando aquela chave. Eu louvo e agradeço a Deus que esse jovem que ficou, Deus abriu as portas do emprego para ele, com o irmão, né? Eu falo assim, gente, que Deus dá a graça de falar essa parte, muitas das vezes para que todos possam atentar, porque nós todos somos irmãos em Cristo, né? Então, não é a placa de igreja. Então, essa pessoa, né, esse irmão amado, esse irmão querido, que serve a Deus em outro lugar, né? Ele abriu as portas de serviço para esse jovem, né? Eu falo que é filho meu, para esse moço, para trabalhar. E chegou o dia de eu estar saindo e estar mudando para poder morar nessa casa, nessa moradia. E ali eu chamei esse rapaz, né? Esse moço, falei, você é meu filho. Então, como Deus me deu essa benção, nós vamos fazer um cômodo para você, se você aceitar, no fundo, um quartinho com banheiro. E ali você fica até Deus criar um caminho, até Deus preparar seu casamento. E foi, Raquel, eu vou buscar a palavra. E se Deus confirmar, aí eu vou com a irmã. E ali ele foi buscar a palavra. E ele pegou e falou assim, irmã Raquel, Deus mandou a palavra e Deus falou que aqui é meu lugar, que não é para eu sair daqui, que aqui é a minha exaltação. E se Deus mandou, né, gente, quem é nós para poder ir contra? Eu louvo e agradeço a Deus que foi mesmo. Uma grande felicidade que Deus fez na obra desses jovens, de ter tirado eles de onde que eles estavam, né, e colocado aonde que eles estão hoje. E para completar a obra desse jovem, ele foi levantado para auxiliar de jovem naquela comum daquela igreja das chácaras. E logo o Senhor preparou uma da sua serva para ser a sua esposa linda, linda, uma moça linda, até de outra cidade. E hoje ele tem 3 filhos, ele é casado e Deus preparou também uma casa para ele. Então essas são as obras que Deus faz. Quando Deus tem um propósito, quando Deus ama a alma, né? Deus tem os caminhos de trabalhar. E Deus coloca, né,
alegria para a gente servir Ele na terra. Não, como eu disse, que a gente tem alguma coisa. Porque Deus não precisa de nós, né? Ele é dono de tudo, Ele pode tudo. Mas para ver se em nós há prazer. Porque tem muitas pessoas que têm prazer de servir a Deus. Nós somos apenas um vaso. Então Ele coloca, né? E se nós não quisermos, Ele vai e coloca em outro, né? Mas eu tenho grande alegria e glorificar a Deus, porque a vitória dos meus irmãos são minhas vitórias também. Então Deus fez essa grande obra, né? E eu estou aqui glorificando a Deus e felicíssima. Esse dia para trás encontrei ele, no último culto agora que eu fui, encontrei ele com a sua família, esse que casou. Encontrei lá a sua família da igreja, a sua família linda, né? Porque também é minha família em Cristo. E eu estou aqui glorificando a Deus e dizendo que Deus é bom. E essas hoje foram as obras que Deus deu de contar aqui. Então, Deus que abençoe a todos.